pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Bom, na aula passada, nós conversamos sobre a questão argumentos favoráveis e contrários ao uso do uniforme, certo? Agora, nós vamos continuar um pouquinho esse papo, certo? Aqui no Trocando Ideias, na página 91, vamos dar uma continuada em relação a essa discussão, né, da importância ou não do uniforme. Agora que vocês já pensaram um pouco sobre isso, agora que vocês já responderam, né, o exercício sobre isso, viram aqui o texto da especialista, e agora vamos lá, Trocando Ideias, página 91 e 92, o comecinho dela. Vamos lá, gente, me acompanhem, por favor. Trocando Ideias, começando, né? Página 91. Reúna-se em círculo com os colegas e o professor e discuta as seguintes questões relacionadas ao texto. Lembrando que esse Trocando Ideias ainda está fazendo referência ao texto da aula passada, que é roupa, uniforme, vantagens ou vantagens e desvantagens, né, gente? Que a gente discutiu aqui um pouquinho sobre os aspectos favoráveis e contrários, né? Primeira questão. Como você se posiciona em relação ao uso ou não do uniforme escolar, né? Lembram que eu pedi que vocês pensassem um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, agora chegou a sua hora de responder, né? Qual é a sua posição em relação ao uso ou não de uniforme escolar? Você concorda? Você discorda? Aí vocês vão responder aqui. Lembrando que sim ou não é resposta, tem sempre que ter uma justificativa, certo? Bom, segundo, os argumentos apresentados pelo especialista fizeram você mudar a opinião que tinha antes de ler o texto? E aí, gente, vocês acham que vocês, né, podiam ter ou não uma opinião formada? Vocês acham que o texto, né, ele contribuiu para que vocês, no caso, fechassem uma opinião relacionada a isso, ao ser favorável ou não ser favorável ao uso do uniforme? Vocês acham que o texto contribuiu para isso? Respondam aí, certo? Lembrando que a pessoa que escreveu o texto, ela é especialista no assunto. Se ela é especialista no assunto, né, ela estudou muito para chegar a essas conclusões, né, gente? Vamos lá para a terceira questão. Imagine a segunda situação. Um aluno, ou melhor, imagine a seguinte situação. Lendo de novo, né? Um aluno estuda em uma escola na qual é obrigatório o uso do uniforme e, em determinado dia, ele vai para a aula com uma roupa diferente. Nessa situação, letra A, o responsável pela verificação do uso do uniforme deve mandar esse aluno de volta para casa, impedindo-o de assistir às aulas. B, o responsável deve questionar o motivo pelo qual o aluno está sem uniforme, analisar a pertinência do argumento apresentado para justificar o não uso e, caso positivo, deixá-lo assistir às aulas, né? Aqui tem duas perguntas diferentes. Agora, apresente uma solução viável para essa situação, caso não concorde com as anteriores. Bom, tem duas aqui, a A e a B, né? Aí, o que é que vai acontecer? Se você não concordar com nenhuma dessas duas, você vai apresentar uma terceira, certo? Caso você concorde, você vai dizer qual é que você concorda, né? E por que você concorda. Certo? Vamos para a página 92, quarta questão. A Lei 8.907, de 6 de julho de 1994, regulamenta o uso do uniforme nas escolas brasileiras. Leia os dois primeiros artigos dessa lei. Artigo 1º. As escolas públicas e privadas da rede de ensino do país, que obrigam o uso de uniformes aos seus alunos, não podem alterar os modelos de fardamento antes de transcorridos 5 anos de sua adoção. Artigo 2º.
Os critérios para a escolha do uniforme escolar levarão em conta as condições econômicas dos estudantes e de sua família, bem como as condições de clima da localidade em que a escola funciona. É claro, né, gente, que aqui no Nordeste, se você colocar um uniforme de blusa de manga comprida, tá complicado, diga. Aqui, no caso, em Itabaianinha, né, tem essa questão de esse friozinho nessa época. Mas aí no calor, é calor de verdade, né? Então, o que é que acontece? É mais fácil você pegar, ter um uniforme de manga curta e botar um casaco que você pode usar quando você realmente precisar, né? Do que ter aquele uniforme de manga comprida, chegar nos dias quentes e morrer de calor na escola, né, gente? Vamos lá. Letra A. De acordo com o que está disposto na lei, as escolas públicas e privadas têm autonomia para instituir ou não o uso do uniforme. Porém, uma vez definido o modelo, ele não pode ser alterado até que tenham decorrido 5 anos de sua adoção. Dê sua opinião a respeito dessa determinação. Ou seja, vou explicar aqui direitinho. Eu tenho uma escola, certo? Então, eu quero mudar o uniforme da minha escola. O que é que acontece? Eu só posso mudar o uniforme da minha escola se o uniforme anterior, certo? Já tiver mais de 5 anos de uso. Caso contrário, eu não posso mudar meu uniforme. Ok, gente? E tem outra situação também. Tem a questão da economia, né, do pessoal, né? Da situação, economia não. Da situação econômica, para ficar mais bonitinho, né? Tem que ver tudo isso, certo? Letra B. Em sua opinião, o que está disposto no artigo da Lei 8.907 é observado pelos gestores escolares no momento da escolha do uniforme escolar? Vocês acham que os gestores, né? Vamos supor assim, as pessoas, vamos dizer que, não só os gestores, mas as pessoas que são responsáveis por isso, né? Elas realmente observam essa lei, né? Tudo que está disposto nela, né? Na Lei 8.907. Aí vocês vão colocar aqui a sua opinião em relação a esse assunto, certo? Se vocês acham que elas observam ou não, lembrando que precisa de justificativa, certo, gente? Por mais que o livro não peça, mas é bom sempre que você justifique, porque o que é que vai acontecer? Você vai começar a trabalhar a sua argumentação, né? O seu poder de fala, né? Que se você está escrevendo direitinho, se você está sabendo defender a sua posição, o seu ponto de vista em relação a algum assunto, né? Isso é bastante importante, certo? Isso daí a pessoa tem que se desenvolver desde cedo. Se você tem uma opinião, né, relacionada a um assunto, certo? Se você vê que sua opinião está correta, né? Apesar de que opinião é uma coisa, né? Cada um tem a sua, certo, gente? Opinião não é verdade, certo? Ela é o quê? Ela é a sua verdade, mas a verdade do outro é outra, né? Então, a gente tem que ter as nossas opiniões e tem que respeitar a opinião dos outros, certo? Cada cabecinha é um mundo diferente. E o nosso mundo precisa ser respeitado, o mundo do outro também precisa ser respeitado, certo? Então, por mais que eu tenha a minha opinião, certo? Ela não é uma verdade universal. Então, eu tenho que ter a minha opinião, mas eu tenho que respeitar a opinião do próximo, né? Afinal de contas, nós vivemos numa democracia, né? Graças a Deus, né, gente? E temos liberdade de expressão. Então, cada um fala o que quer, desde que respeite o outro, certo? E nossa aula vai ficando por aqui. Agora é aguardar a aula da próxima semana. Não fiquem com saudade, não, certo? Lembrando, né? Continue se cuidando, certo? Melhorou, mas não acabou. É preciso que cada um faça a sua parte. Certo, gente? E vamos à nossa despedida, meus amores. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus.